Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, se dedicando aos estudos, beleza? Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, você vai fazer o print da tela, passar aquelas informações como gráfico, tabela para o seu caderno e aí você vai continuar com seus estudos, ok? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Síntese dos compostos orgânicos. Síntese quer dizer formação, fabricação, produção, certo? Então, a síntese dos compostos orgânicos são as reações necessárias, as reações conhecidas para chegarmos a um determinado composto orgânico, a uma determinada função orgânica. Na nossa aula, vamos estar trabalhando algumas reações que nos permitem sintetizar, produzir aldeídos e cetonas, ok? Bom, aldeídos e cetonas, vamos lá, vamos a alguns conceitos. São denominados compostos carbonílicos. Por quê? Porque eles vão apresentar carbonila como grupo funcional. Quem é a carbonila? Olha, observe na tela, turminha. É o C-O, tá bom? C-O denominamos de carbonila. Tanto aldeídos quanto cetonas apresentam esse grupo funcional, ok? Só que, no caso dos aldeídos, eles vão apresentar o grupo carbonila na extremidade da cadeia, né? Na ponta da cadeia, certo? Aldeídos apresentam carbonila na extremidade da cadeia. Já as cetonas, essa carbonila, ela vai aparecer entre carbonos, ok? Então, se você observou carbonila na extremidade da cadeia, bingo, aldeído. Se não estiver na extremidade da cadeia, vai ser uma cetona. Show de bola, turminha? Bom, alguns aldeídos, algumas cetonas que podemos encontrar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nós temos aqui a acroleína. Na tela nós temos a estrutura, certo? É um aldeído volátil, ou seja, que passa para o estado gasoso com extrema facilidade, que se forma quando as gorduras existentes na carne se decompõem pela ação do calor. Seu cheiro característico é associado ao cheiro do churrasco. Então, aquele cheirinho gostoso do churrasco, boa parte se deve à presença, à liberação da acroleína. Bom, um outro aldeído que nós podemos encontrar no nosso dia a dia é o aldeído cinâmico. Muitos aldeídos são responsáveis pelo aroma de vegetais. O aldeído cinâmico ele é encontrado na canela, então aquele odor e o sabor da canela se deve a essa estrutura que denominamos de aldeído cinâmico, certo? Bom, agora e para as cetonas. Quando falamos de cetonas, né, a boa parte dos nossos alunos já lembram da acetona e pensa que cetona e acetona é uma coisa só. Não é. Cetona é um grupo de compostos carbonílicos, como foi dito no conceito, certo? Acetona é o nome vulgar, nome popular para um tipo específico de cetona. Que cetona é essa? É a propanona, certo? A propanona, na verdade, a solução alcoólica da propanona é o que nós conhecemos popularmente como acetona. Show de bola? Ele é utilizado como removedor de esmalte, porque, na verdade, a acetona ou a solução líquida de propanona é um solvente, certo? Vai dissolver
compostos apolares. E a tinta, por exemplo, é um composto apolar. O esmalte é um composto apolar. Tudo bem? Tem um cheiro agradável, só que é inflamável. Então devemos ter um certo cuidado. Show de bola, turminha? A nomenclatura das cetonas, cetonas e aldeídos. Bom, para o aldeído, a terminação vai ser al. Prefixo, quantidade de carbonos, né? O intermediário é o tipo de ligação e a terminação al, que vai caracterizar os aldeídos. Para as cetonas, né, a terminação característica vai ser ona. Então, ona vai caracterizar as cetonas. Então, olha só, nós temos aqui o metanal, também conhecido como formol, formalina, certo? O metanal, um carbono, então o prefixo met, mais an, que é o tipo de ligação, ligação simples, e a terminação al. Então, metanal, etanal, certo? É o aldeído que apresenta 2 carbonos. Propanal, aldeído com 3 carbonos. 3-metilbutanal, ou seja, por que 3-metil? Porque no carbono 3 nós temos a presença do grupo metil, da ramificação metil. Para as cetonas, turminha, olha só, ona, terminação ona, 3 carbonos, propanona, como já havíamos falado, certo? Cetonas com 5 ou mais carbonos, a carbonila pode variar na sua posição. Então, nós precisamos indicar a posição, a localização da carbonila, ok? Então, nós temos aqui uma cadeia com 5 carbonos, onde no carbono 3, 1, 2, 3, no carbono 3, nós temos a presença da carbonila. Por isso, pentan 3-ona. Turminha, pentan 3-ona é uma cetona de 5 carbonos, onde a carbonila ela está localizada no carbono 3. Você poderia ter a pentan 2-ona, certo? Então, nós temos aqui posições variáveis a partir de 5 carbonos. Agora, vamos às reações responsáveis pela síntese de aldeídos e cetonas. Uma primeira reação, a hidratação de alcinos. Ocorre a adição de moléculas de água em meio ácido. Inicialmente se forma um composto intermediário, um enol, que se transforma no aldeído. Se o alcino que reagir for o etino, teremos a formação do aldeído etanal. Mas se for qualquer outro alcino, serão formadas as cetonas, correspondentes, seguindo a regra de Markov-Nikov, certo? A regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio, né, ele vai para o carbono mais hidrogenado. Como é uma reação de hidratação, eu tenho o alcino reagindo com água, H2O, que eu posso dizer que é o HOH. Então, esse hidrogênio, né, segundo a regra de Markov-Nikov, ele vai para o carbono mais hidrogenado. Vamos ver isso aqui na prática, turma? Olha só. Nós temos aqui o etino, certo? Um alcino, o etino hidrocarboneto, cadeia aberta, que apresenta ligação tripla. Então, o etino ele vai reagir com a água, uma reação de hidratação. Tudo bem? Bom, o que acontece? O hidrogênio vai quebrar uma dessas ligações triplas, gerando uma ligação dupla. O hidrogênio vai para um carbono, ok? E o grupo OH, a hidroxila da água, vai para o outro carbono, gerando uma estrutura como essa aqui, turminha. Turminha, essa estrutura não é álcool. Por quê? Porque eu tenho o grupo OH, a hidroxila, ligada diretamente a um carbono insaturado. Não é álcool. Qual é essa função? Qual é esse grupo funcional? É um enol, que nesse caso é o etenol. Enol. O enol, eu vou ter a hidroxila, grupo OH, ligado diretamente a um carbono insaturado. Show?
Só que esse enol, ele é instável e ele vai se reorganizar, gerando um aldeído. Então, essa região da estrutura vai sofrer uma reorganização natural, espontânea, gerando como resultado, se for o etino, eu vou ter como resultado um aldeído, no caso o etanal, certo? Professor, eu já vi esse tópico em algum lugar. Sim, você já viu quando estudamos os casos de isomeria do tipo plana, certo? Na isomeria plana, nós temos uma situação particular, que chamamos de tautomeria. A tautomeria é uma reação onde nós temos um equilíbrio dinâmico entre um enol e um aldeído, ou então o enol com uma cetona, certo? Então você realmente já estudou isso, já viu isso em vídeos anteriores, certo? Qualquer outro alcino, por exemplo, propino reagindo com água, reação de hidratação. Qualquer outro alcino vai gerar como resultado uma cetona. Por quê? Porque olha só, o hidrogênio da água vai para o carbono mais hidrogenado da ligação tripla, no caso, o carbono da extremidade. A hidroxila vai para o carbono do meio, certo? Nessa reorganização do enol, eu vou ter a formação da carbonila no carbono secundário. Então, eu vou ter a formação da cetona. Show de bola? Compreenderam? Bom, um segundo tipo de síntese para aldeídos e cetonas é a reação de ozonólise de alcenos. A ozonólise é a reação de alcenos com o ozônio, alcenos e o ozônio, O3, catalisado pelo zinco metálico, ok? Formando aldeídos e ou cetonas. Bom, o que vai acontecer aqui, turminha? O carbono da dupla ligação, do alceno, né, se ele for primário ou secundário, eu vou ter a formação de um aldeído. Se ele for terciário, o produto formado será uma cetona. Olha só aqui, turminha. Eu tenho aqui o metilpropeno, certo? Metilpropeno. Escrevi dessa forma para representar melhor, para a gente verificar melhor a quebra da ligação. A ozonólise vai promover a ruptura, a quebra, né, dessa ligação dupla, ok? Gerando dois pedaços. Aí, olha só, se o carbono, né, da antiga ligação dupla apresentar hidrogênios, certo? Ou então, se ele for primário ou secundário, ele vai apresentar hidrogênio, eu vou ter a formação de aldeído. Então, esse pedaço aqui, ele vai gerar um aldeído, no caso, o metanal, tá certo? Já essa outra fração, né, da quebra, observe que o carbono ele não apresenta hidrogênios ligados diretamente. Se não apresenta hidrogênios, o resultado dessa ozonólise será uma cetona. Então, aqui eu vou ter a formação, olha só, da propanona. Show? Mais um exemplo, olha só. Metil-but-2-eno. Mais um alceno, tudo bem? Vamos atentar agora, observar que quando for quebrada a ligação, essa fração, né, a fração aqui da direita, ela apresenta hidrogênios. Se apresenta hidrogênios, bingo, eu vou ter a formação de aldeído. Então, esse pedaço aqui da direita vai gerar um aldeído, no caso, o etanal, certo? E essa fração aqui da esquerda, a gente observa que não apresenta hidrogênios ligado ao carbono da dupla. Então, se não apresenta hidrogênios, turminha, show de bola, o resultado gerado vai ser uma
cetona. No caso aqui, a propanona. Tá bom? Um outro caso, uma outra situação para a formação de aldeídos e cetonas é a oxidação de álcools. Bom, os álcools podem sofrer oxidação quando expostos a algum agente oxidante, como, por exemplo, uma solução do dicromato de potássio ou uma solução do permanganato de potássio, tudo isso em meio ácido. Se o álcool for primário, a oxidação parcial gera um aldeído. Se o álcool for secundário, essa oxidação vai gerar uma cetona. Então, nós temos aqui um álcool, no caso o etanol, certo? O álcool comum, o álcool combustível, ele vai reagir, ele vai sofrer uma oxidação. Esse oxigênio, ele representa essa oxidação, tudo bem? Eu vou ter a formação de um diol gêmeo, que é um composto que vai inicialmente ter duas hidroxilas, por isso vai ser um composto instável, e essa estrutura vai se decompor, tá? Gerando, no caso, o aldeído do tipo etanol, mais a liberação de uma molécula de água. Então, o álcool etanol, que é um álcool primário, tudo bem? Um álcool primário vai gerar como resultado um aldeído. Aqui nós temos, olha só, um álcool secundário, tá? Que é uma hidroxila ligada a um carbono ligado a dois outros carbonos. Um álcool secundário, que no caso aqui é o propan-2-ol, sofrendo a oxidação. Novamente, tomem a formação de um diol gêmeo, uma estrutura que inicialmente apresenta duas hidroxilas, gerando uma instabilidade na molécula. Essa molécula vai se decompor, certo? Gerando, vai se reorganizar, gerando, no caso, a cetona, liberando uma molécula de água. Então, se tivermos um álcool primário, tudo bem? Eu vou ter a formação do aldeído. Já um álcool secundário, a formação de cetona. Show? Uma questão aqui para a gente fechar a nossa aula. A ozonólise do composto C6H12, seguida de uma hidrólise, produz exclusivamente acetona. O composto será, ou seja, quem é o reagente, quem é o alceno que vai sofrer essa reação de oxidação. Então vamos lá. Primeiro eu falei de alceno. Como que eu sei que o C6H12 ele é um alceno? Observando justamente a sua fórmula molecular. Os alcenos eles apresentam uma fórmula geral CnH2n. Isto é, nós vamos ter sempre o dobro de hidrogênios em relação aos carbonos, certo? Turminha, qual o dobro de 6? 12. Então, C6H12 realmente pertence à classe dos alcenos. E ele vai sofrer uma hidrólise, vai sofrer a ozonólise seguido da hidrólise, certo? Então, ele vai sofrer essa reação de ozonólise. E a ozonólise vai gerar uma quebra, certo? Gerando dois pedaços. Esses pedaços, o resultado dessa quebra são duas moléculas de acetona, isto é, propanona. Então, os resultados vão ser propanonas, duas cetonas. E o que nós falamos? Para gerar cetona, o carbono ele não pode ter hidrogênio, porque se tiver hidrogênio, tudo bem, vai gerar o aldeído, não pode ter hidrogênio. Então, olhando as alternativas, eu vou chegar como resultado, eu vou montar essa estrutura aqui, olhando todas essas alternativas, essa estrutura, os carbonos da dupla, observe aqui, turminha, os carbonos da dupla não apresentam hidrogênios ligados diretamente, certo? Então, quando acontecer a ozonólise seguida da hidrólise, a quebra nessa região, ok? Eu vou ter como resultado duas moléculas de propanona, que é a acetona.
Aqui vou ter a formação da carbonila, que vai ser a cetona. Tudo bem? Então, o composto só pode ser o 2,3 dimetil-but-2-eno. Show de bola! Vou ficando por aqui, turminha. Até a próxima. Ó. Valeu!